Vou falar hoje sobre educação sexual. Educação sexual é um ensino sobre anatomia, psicologia e aspectos comportamentais relacionados à reprodução humana. Costuma ter como principal público o alvo os adolescentes, visando a construção de uma vida sexual saudável e prevenir problemas como a gravidez indesejadas, as infecções sexualmente transmissíveis e o abuso sexual. A discussão acerca da sexualidade no contexto da educação envolve a prática de projetos abrangentes que visam oferecer espaços para reflexões emancipatórias relacionadas aos fenômenos afetivos e sexuais, de caráter informativo até a problematização da sexualidade e do gênero. A educação sexual é disciplina que evidencia na contemporaneidade por sua necessidade histórica, política, social e humana. Em relação à discussão sobre gêneros e sexualidade no espaço educativo, percebe a resistência de grupos e instituições enviesada por percepções individuais e pessoais, ainda que estudos e pesquisas evidenciam que não é relevante para a sociedade. Autores argumentam que o espaço educativo é sim um ambiente apropriado para tais debates e defende que eles sejam oportunizados no perspectivado, respeito e na inclusão das políticas educacionais. A importância da educação sexual precisa ser debatida e respeitada, pois o preconceito, o bullying e as infecções sexualmente transmissíveis diz respeito ao Estado. A sexualidade está permeada de preceitos éticos e morais que regem as nossas condutas. Alguns nos dizem o que não devemos fazer e os outros o que devemos. Por exemplo, cuidado com o próprio corpo, com o seu parceiro, cuidado com o prazer, da igualdade de condições entre homens e mulheres, responsabilidade perante um filho. A educação sexual ajuda uma pessoa a identificar o abuso, uma criança a entender onde não pode deixar alguém tocar e se ocorrer aquilo não é carinho. Ensinar também adolescentes e jovens que estão iniciando a vida sexual como usar um preservativo e qual é importante usá-lo nas suas relações, ensinar que a gravidez é o mínimo problema se comparado a uma doença sexualmente transmissível. E durante a primeira relação, nem toda mulher irá sangrar. Se sangrar, não é muita quantidade. E que não é normal sentir dor e ter muito sangramento. Histórico. As discussões sobre inclusão e temáticas relativas à sexualidade humana no currículo das escolas de ensino fundamental e médio visam identificados desde a década de 1960. Acredita que isso se deu provavelmente em função das mudanças comportamentais dos jovens nos anos de 1960, as principais pelas cobranças por parte dos movimentos feministas e de grupos que pregavam o controle da natalidade, com diferentes enfoques. Há registro de discussões de trabalhos em escola desde a década de 1920. De acordo com Figueroa, as primeiras tentativas de incluir a educação sexual nas escolas começam na década de 1920 e 1930, com o apoio de médicos e educadores que defendiam, especialmente no caso do Brasil. A retomada contemporânea nesta questão deu justamente nos movimentos sociais que propõem a abertura política de 1964 a 1988, repensar de forma crítica o papel da escola e dos conteúdos por ela trabalhados, também na rede pública como na rede privada do ensino não foram muitos. A partir dos meados de 1980, demanda de trabalho na área da sexualidade nas escolas aumentou em virtude da preocupação dos educadores e de toda a população com o grande crescimento de incidência de gravidez indesejada entre os adolescentes, principalmente com o risco crescente de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, AIDS, entre os jovens. Acreditava a princípio que as famílias apresentavam receio quando essa abordagem no âmbito escolar, mas atualmente é reconhecida a importância dessas questões para crianças e jovens dentro da escola, como também facilita a abertura desse assunto em casa. Abordagem pedagógica, valorizar o aspecto formativo, volta a ser a aprendizagem do processo de sexualidade, de falar suas emoções, valores, preconceitos, que ainda pode considerar a importância da discussão de dúvidas, sentimentos, emoções, direcionar mais atentamente a reformação de valores, atitudes, preconceitos, como todo o processo de libertação para nível individual. Formatos profissionais que respeitam a diversidade humana, nesse quesito, inclui a diversidade sexual dentro das particularidades de cada um. E as abordagens religiosas tradicionais possuem as seguintes características, ligadas à vivência da sexualidade, ao amor de Deus, à submissão às normas religiosas,
também as metas básicas, preservação dos valores morais cristãos, desenvolvimento da vida espiritual, vínculo ao sexo, ao amor pelo parceiro, o casamento e a procriação. Encara o casamento e a virgindade, a castidade, com dois únicos modos de viver, aliança com Deus, valoriza a informação de conteúdos específicos da sexualidade, encarando, porém, como uma meta secundária. Pode estar comprometido com os valores cristã dos indivíduos, como na Igreja Católica, orientações oficiais da Igreja Católica e os protestantes, denominação do seu modo, interpretação literal da Bíblia. A abordagem religiosa, libertadora, apresenta as seguintes características: ligança à sexualidade, ao amor, e a Deus e ao próximo. Tem como metas conservação dos princípios cristãos fundamentais, desenvolvimento da vida espiritual, conscientização dos cristãos para a participação na transformação social, valoriza a informação de conteúdos no conteúdo de debate, vai através da discussão de sexualidade, levar à tomada de consciência do cidadão, via maneira crítica de normas oficiais da igreja sobre a sexualidade, procurar levar o cristão a ser sujeito de sua sexualidade com liberdade, consciência e responsabilidade, via educação social como um ato político, ou seja, com uma atitude de engajamento com a transformação social. Possui a seguinte característica: orienta para o resgate do gênero, do erótico, do prazer à vida das pessoas, ajuda a compreender e alerta para a importância de se compreender como as normas sexuais foram construídas socialmente. Considera importante o fornecimento de informações e autorrepressão. Propicia questionamentos filosóficos e ideológicos, mostra a importância desse questionamento. Encara a questão sexual como uma questão ligada diretamente ao contexto social, sendo influenciada por este. Dá ênfase à participação de lutas coletivas para transformações sociais, considera importante mudança nos valores e atitudes e preconceitos sexuais do indivíduo para alcance de sua libertação e realização sexual, porém isso é encarado como um meio para chegar aos novos valores sexuais que possibilite a vivência de uma sexualidade com liberdade e responsabilidade, em um nível não apenas do indivíduo, mas da sociedade como um todo. A questão do gênero é abordada buscando dialogar sobre as lutas das mulheres e sua história. Então, quando a gente vai falar de educação sexual, a gente associa sempre com sexo e não fala da sexualidade. A sexualidade é muito mais do que sexo. É o prazer que você sente com você mesmo e com o seu corpo, né? A sexualidade é você conhecer seu corpo, conhecer seu desejo, né? Segundo Freud. E a educação sexual já está falando, educar sexualmente, né? Você vai ser educado sexualmente, a entender você, seu desejo, seu corpo, seu gênero, o que você quer ser sexualmente, né? Se é homossexual, se é heterossexual, se é bissexual, se é transexual, né? E entender seu desejo, né? Segundo a psicanálise, é entender você mesmo, né? E entender seu desejo é entender o que você quer da vida, o que é que você gosta de fazer, quais são os seus desejos, suas emoções, suas atitudes, e influi no seu comportamento também, porque você vai entender você mesmo, vai entender o que você gosta, o que você quer, o que é que você pensa, o que é que você tem de preconceito, porque a gente tem preconceitos embutidos em nós mesmos, e a gente às vezes nem sabe, né? Às vezes não gosta de a pessoa porque ele é homossexual. A gente tem que aceitar na sociedade da gente. Direitos são iguais, ou porque ele é bissexual, transexual, já que a gente aceita mais o heterossexual, dizendo assim. Mas entender que cada um tem o seu modo de viver, o seu modo, estilo de quer para a sua vida, o que é que você quer sexualmente para a sua vida. E educação sexual não é só também falar sobre gravidez da adolescência, sobre doenças sexualmente transmissíveis, é falar sobre a relação de gênero também. E falar também da gravidez, a importância de se evitar a gravidez na adolescência, de se evitar as doenças